Olá, pessoal. Então, aqui hoje, sendo um sábado letivo, né, vou deixar para vocês algumas dicas, né, para a apresentação do projeto do UniF de Portas Abertas. Primeiramente, né, queria dar parabéns a todos, né, porque assim as propostas que vocês propuseram, a maioria delas foram executadas, algumas lógicas que foram mudadas no decorrer do desenrolar, né, do projeto, de desenvolvimento do projeto. É, a maioria, né, está quase concluída. Acredito que ainda tem o que melhorar, né, nesses projetos de vocês, mas a maioria, né, das funcionalidades dos projetos, do que vocês propuseram, está funcionando, né? Então, agora a gente chegou a hora, né, de mostrar o que vocês fizeram para o público que vai virá nos visitar, né? Então eu coloquei algumas dicas, né? Eu chamei de dicas, primeira dica, segunda dicas, né? Mas não quer dizer que que pela sequência que uma é mais importante que a outra, né? Todas elas são importantes, elas devem ser levadas em consideração, né, na hora que vocês apresentarem essa o projeto de vocês para o público, né, que vão estar. Então, a primeira coisa que eu quero falar também para vocês, né, na terça-feira à tarde, a gente vai estar todo mundo, né, nós vamos estar organizando a nossa aonde a gente vai apresentar os projetos, né? Levando as mesas, né? Organizando lá a tomada, dependendo, né? Como que for, a gente já vai levar até os projetos para deixar tudo certinho lá, para que a gente possa, no dia, né? Parece que está previsto para começar às 8 horas, para que a gente possa já começar no horário previsto, né? A gente vai ver tudo certinho, como que faz, né? Certo, acho que o pessoal vai deixar a chave com a gente da sala, onde vai ficar nossas coisas, então talvez a gente vai poder fechar essa sala, então daí a gente já vai aproveitar também e levar, né, esse material todo, né, além da estrutura que a gente vai ter que ter lá para poder apresentar os projetos. Então, dando sequência aqui, né, eu vou falar para a gente vai estar falando aqui, né, como que vocês, quais seriam umas dicas, né, para que vocês apresentem o projeto de vocês, né? É uma apresentação oral, né? Você vai estar lá apresentando o seu projeto, mostrando ele como que ele funciona, né? Então aqui vai umas dicas para vocês, para a gente, para que vocês tenham mais sucesso nas apresentações. Então a primeira dica delas é aqui, ó, que é muito importante, né? E o pessoal às vezes esquece, que é o seguinte, ó, ninguém sabe mais do seu projeto que a sua equipe. Então, respire fundo e fique tranquilo para falar e explicar a respeito do seu projeto, né? Então, comece primeiro falando sobre a sua equipe e depois sobre o seu projeto. Lógico que às vezes, se quiser falar o nome, né, pode falar, né, mas vocês podem identificar assim: olá, nós somos alunos do curso técnico de informática aqui do campus Inconfidentes, né? O nosso projeto de robótica chama-se, vocês falam o nome do projeto, e ele foi desenvolvido durante a disciplina de robótica com o objetivo de aplicar o que aprendemos durante as aulas, né? Então você vai falar a respeito disso. Daí você vai explicar, né, de maneira simples, né? A segunda dica é direta, né? O objetivo e o que faz o seu projeto, né? Procure mostrar a relevância, né, desse projeto, né? Porque o seu projeto é importante, né? Então você pode
começar, às vezes, né, se for o caso, falar assim, ó, a gente identificou que muitas pessoas têm dificuldades em fazer determinada tarefa, por exemplo, né? O nosso robô, então, foi criado para ajudar a resolver esse problema, né? De forma automatizada, né, e que vem ajudar a pessoa. Então, quer dizer, falar que na verdade o que a gente faz, né? Normalmente quando a gente cria um projeto, né, cria um robô, né, que seja, normalmente ele vai resolver alguma situação e algum problema, né? Então, daí você vai explicar lá, né, a respeito disso do seu projeto. A outra coisa, a terceira dica você vai falar que o que a gente pretende alcançar, né, o que vocês pretendiam alcançar com o desenvolvimento desse projeto, né? Então, aqui é o objetivo, né, desse projeto. Então, você falar que o nosso objetivo principal foi desenvolver um projeto, um projeto, né, um robô capaz, daí você vai falar a função dele, né? Além disso, a gente buscou aprimorar, né, os nossos conhecimentos em programação, eletrônica, em trabalho em equipe, né, porque vocês trabalharam em equipe, né, e vocês estão vendo, né, cada vez, né, cada ano que passa que vocês estão trabalhando em equipe, vão ver como é difícil, né, trabalhar em equipe. Mas se vocês forem verificar, né, algumas equipes que vocês trabalhavam lá no segundo ano, no primeiro ano, né? Agora no segundo já não é mais às vezes equipe, foi mudando, né? Mas é muito importante essa questão de trabalhar em equipe, né? Então, isso aí é uma coisa que às vezes, se for necessário, vocês podem abordar isso aqui, tá? Gente, eu tô dando umas dicas assim, mas não quer dizer que vocês têm que levar o pé da letra isso, né? Às vezes pode ser que alguém pergunte, né? Às vezes um educador, né? Tudo. Daí eu lembrei de uma coisa. É importante também quando você se identificar, né? Se você que vocês são alunos do curso técnico, tenta perguntar também para aquela pessoa, né, que você está explicando, ou seja, um aluno, né, de outra escola, ou seja, um professor, ou seja, uma pessoa que está lá visitando, né, procure perguntar mais ou menos assim o que a pessoa né? Assim, entender um pouquinho dela. Por quê? Porque isso aí vai ajudar você também na sua apresentação e como você vai apresentar, tá? Por quê? Justamente por causa dessa quarta dica aqui, ó, comunicação com o público em geral, né? Daí eu coloquei assim, né, também a participação da equipe, né? Então, para quê? Para que você use, se você identificar quem que é a pessoa que você está apresentando, né? Vai ficar mais fácil de você apresentar, né? Para você usar, normalmente sempre usar uma linguagem clara, né? E acessível, né? Porque às vezes você é uma pessoa que não entende nada de informática, nada de robótica ou de eletrônica, né? Então é bom você evitar usar esses termos excessivos para esse público que não é especializado, tá? Então, é importante isso. Outra coisa, é importante garantir que todos os membros da equipe, né, estejam prontos, né, para apresentar o projeto, né, esse projeto aí e saber responder as perguntas. Quando eu falei a participação da equipe, não precisa estar todo mundo lá lá junto de uma vez, né? Vocês podem ficar de um, né? Porque, ou dois, né? Porque tem equipe que tem dois só, né? Ou no mínimo uma pessoa, né? Do projeto de vocês lá para apresentar, né? Se quiser ficar dois, pode. Por quê? Porque é importante também, nesse momento, às vezes vocês fazerem um revezamento para que vocês também conheçam os projetos de outros alunos.
de outros cursos, né, para que você possa conhecer também o que eles fazem, né, porque às vezes é uma coisa que a gente pode integrar com outros. Então, a dica é essa também, né? Converse entre equipe, tenta revisar, né? Eu acho que é das 8 até as 2, né? Da tarde que a gente vai ficar. Então, reveza. Na hora do almoço, não deixar lá o grupo, o projeto sem ninguém, tá? Vamos fazer esse revezamento, tá bom? Almoça rapidinho lá, daí um outro volta, né? Então, vamos fazer esse revezamento aí para não ficar o projeto descoberto, tá? A quinta dica, né, que isso aqui também já a gente já falou, né, quando você estiver explicando o projeto, né, talvez seria interessante, já vai fazer a demonstração, né? Estou colocando aqui, né? Daí, conforme você vai mostrando demonstrar, né? Porque às vezes você com o seu projeto, vamos dar um exemplo, lá tem um carrinho, né? Que você criou e aquele carrinho lá, primeiro está parado, né? Você falou, ó, esse é o nosso projeto, é um carrinho que ele é um seguidor de linha, né? Então eu usei tal sensor, tal, assim, né? Para que ele possa, conforme ele vai olhando a linha preta, ele vai acompanhando, enquanto ele encontra a linha branca, enquanto ele encontra a cor branca, ele volta para a linha e vai explicando. Então, às vezes, na hora que você for demonstrar, né, pegar lá, ou mostrar, né, que seria melhor, uma palavra mais adequada do que demonstrar, né, eu coloquei aqui demonstração, né, mas seria mostrar o projeto, né, você estiver mostrando para que você explique isso, né? Então aqui vocês podem falar, aqui vocês podem ver que o robô ele está realizando essa tarefa, né? Assim, eu estou usando esse sensor desse tipo, que ele vai e eles são controlados por plataformas de prototipagem eletrônica e computação, por meio de programação, né? Não precisa, então aqui eu estou falando, né? Se quiser, dependendo do público, né? Você fala mais simples e dependendo do público que tem um conhecimento maior, às vezes você pode detalhar, né? Porque às vezes a pessoa pode até te perguntar. Então, né, você pode falar um sensor de presença. O sensor de presença é um termo simples. Não é, você não vai falar, é o sensor PIR, né? Que daí a pessoa não sabe, um sensor LDR, né? Então, se falando assim, o sensor de luminosidade, né? Daí é um termo mais fácil das pessoas entenderem, né? E também por isso que a gente usou plataformas de prototipagem de eletrônica e computação, porque aqui a gente enquadra o Arduino, enquadra o ESP, enquadra o Raspberry, né, que vocês usaram. Então a gente não vai falar às vezes assim, usei o Arduino, né, usei o ESP, usei o Raspberry. Lógico, se for uma pessoa que às vezes tem um conhecimento, né, você pode falar, mas você pode tentar às vezes conversar com termos mais simples e depois ir falando isso, né? Então é importante, né, que quando você falou lá na frente, lá, né, que eu falei, você falou do projeto, a tarefa que ele faz, mas ainda não colocou ele para funcionar, né? Na hora que ele for funcionando, você pega e vai falando a respeito disso. Mas se vocês acharem também que pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, também pode ser, né? Fala o que ele faz e já mostra, né, também sobre o projeto, né? Ele executando seria importante. E às vezes é importante falar, né, que esse projeto ainda não está concluído ainda, né? Que vocês adiantaram bastante do projeto, né? Mas ainda ele vai ter algumas melhorias, né? Daí outra coisa que é muito importante, né? Treinar, né, para essa apresentação, né? E também treinar
para possíveis perguntas, né? Porque às vezes o pessoal pode perguntar, né? Perguntar qual que foi o maior desafio técnico, né? Ou qual foi o maior desafio, né? De você desenvolver. Daí vocês podem falar, né? A respeito disso, né? Daí lá, por que que vocês escolheram esse sensor ou esse tipo de prototipagem eletrônica, né? Faltou o texto aqui, agora que eu acabei de vendo aqui, né? Daí vocês podem falar o porquê, né? Se alguém perguntar, né? Lógico, não vai querer. O que que vocês fariam de diferente numa nova versão, né? Para aprimorar, né? Às vezes pode ser que essas perguntas sejam levantadas e feitas na hora lá, tá bom, gente? É importante vocês estar preparado para responder perguntas. E às vezes, se vocês não souberem falar, gente, não tem problema nenhum, né? Olha, ainda não pensei a esse respeito. Ah, muito obrigado, né, por vocês terem perguntado. A gente vai analisar ainda o que pode ser melhorado, sabe? Isso é normal. E aqui, né, a dica, a sétima dica, né, que eu já tinha até comentado para vocês, nunca deixe o seu projeto sem ninguém da sua equipe, tá? Só se não tiver jeito mesmo, para você pedir para um colega seu lá olhar o seu projeto, tá? Ou às vezes até melhor, às vezes se tiver um professor, né, lá para que se não tiver jeito mesmo de ninguém ficar da equipe que eu acho que dá para fazer, às vezes dá para poder fazer esse revezamento, né, que a gente falou. Daí vocês façam assim, mas não deixa outra pessoa que não é do seu projeto, que não sabe seu projeto para tomar conta dele, tá? Então, porque é muito importante vocês estarem lá nesse momento, né? Que é o momento que vocês trabalharam por isso, né? Então agora é a hora de mostrar, né, o que vocês fizeram. E por último, né, não menos importante, né, que eu até comentei com vocês lá na frente, né, que talvez possa ser essas dicas que eu coloquei são que você vai usar dentro da sua apresentação, não tem que ser nessa sequência, né? Então convide as pessoas para estudar conosco. Nem que não seja, ali hoje o Instituto ele oferece vários cursos, né? Desde curso técnico, curso né, que vocês estão fazendo, curso superior, curso de capacitação, né? Então convide as pessoas, né? Para estudar conosco, agradeça, né, pela atenção, né, ali que deram para vocês de ouvir sobre o projeto e por estar nos visitando, né? Se vocês acharem interessante, tira uma foto com eles, né? Pede para eles marcarem o instituto, né? Tira uma foto com vocês lá no projeto de vocês, manda hashtag e manda IF de Portas Abertas, IF de Minas Campos Inconfidentes, né? Faça isso, tá, gente? Então, gente, o que eu essas dicas, né, que eu estou passando aqui para vocês para vocês apresentarem, eu acho que vai ajudar vocês durante essa apresentação. Então, como eu falei, gente, fique calmo, fique tranquilo, tá? Porque é aquilo que eu acabei de falar para vocês, ninguém sabe mais do projeto de vocês do que vocês mesmos, né? Da sua equipe que trabalhou arduamente, né? Para que esse projeto tivesse pronto para ser apresentado no IF de Portas Abertas. Então, gente, um bom final de semana para vocês, descansem, né? Segunda-feira a gente tá lá, né? Para a gente tiver mais algumas coisas que precisam ser é, finalizadas, né? Mas hoje eu já tive o feedback, né, do professor André e da professora Fátima, que todos os projetos já estão em execução, alguns com só algumas coisinhas, né, para poder concluir, mas a maioria já está tudo funcionando. E daí lembrando que eu falei para vocês, daí na terça-feira, né, no período da tarde, a gente vai estar todos organizando as nossas salas, que são duas salas que a gente vai ter
lá embaixo na fazenda para que a gente possa deixar tudo prontinho, né? Se possível, já deixar o projeto lá na sala, no local certinho, né? Com certeza eu acredito que eles vão deixar com a gente uma chave para a gente fechar, né? E ficar certinho. Então, um bom final de semana para vocês. Descansem, né? Para quem for fazer o Enem, né? Porque às vezes o pessoal faz como treineiro, né? O pessoal do segundo ano. Desejo boa sorte para vocês, né? E a gente nos encontramos na segunda-feira. Um abração. Fique com Deus.